Boa noite, irmãos da Casa Espírita Eulália Nogueira. Estamos aqui reunidos para o Evangelho no Lar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos de luz encarregados dos trabalhos de hoje. Nos coube do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 1 ao 4, pagar o mal com o bem. Item 1, aprendeste que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que os escribas e os fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Item 2, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? Se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande, e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas, capítulo 6, versículo de 32 a 36. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançada sobre o egoísmo e o orgulho. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer, por essa palavra, que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá haver os laços de simpatia que existe entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com um inimigo do que com um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física.
a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que prescreve lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimento, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo deve bater o coração de maneira bem diferente a de um amigo, e não ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem, é não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhe o bem, em lugar de desejar-lhes o mal, é regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança, é lhes estender mão segura em caso de necessidade, é abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los, enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Item 4. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar se isto não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto, sabe que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca lhe torna as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, em lugar de se lamentar, agradece a Deus por experimentá-la, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora
do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Bem, irmãos, vou fazer um breve comentário, porque é bastante extenso. Os itens foram bastante extensos. Amai os vossos inimigos para pagar o mal com o bem. Parece impossível, não? Não para nós espíritas, embora difícil, porque aprendemos nessa doutrina que gostar de quem gosta de nós e desejar o bem apenas aos amigos e parentes é fácil. O difícil é ser benevolente com aqueles que nos contrariam e não têm nenhuma afinidade e carinho conosco. A dificuldade é meritória e aos poucos vamos avançando e resgatando nossos débitos. Amar ao próximo é caridade e amar aos nossos inimigos é virtuoso. É uma vitória alcançada sobre o egoísmo e o orgulho. Para o incrédulo já é um absurdo, mas para o crente e principalmente ao espírita, a maldade faz parte das provas que devemos suportar sem queixas, ódio ou rancor. Nos encaminhando para o final, pedimos por todos nós, especialmente por este grupo, que possamos ficar cada vez mais unidos, que os amigos espirituais nos apliquem um passe, ativando os nossos chakras. Pedimos a visita dos amigos espirituais em nossos lares. E todo familiar ou amigo ou vizinho que mentalizarmos também possa receber as boas energias. Que os médicos e enfermeiros do espaço coloquem em nossas águas o remédio necessário a cada um, conforme o merecimento. E com o coração cheio de amor e gratidão por esse evangelho que nesses quase 2 anos vem nos mantendo unidos e com a esperança em dias melhores. E que a nossa fé continue fortalecida sempre. Que a nossa casa espírita Eulália Nogueira continue sendo este ponto de luz, iluminando despretensiosamente a estrada dos encarnados e desencarnados. Agradeço a oportunidade e que cada irmão que faz parte deste elo tenha uma boa noite de descanso. Em nome de Deus, de Allan Kardec e da espiritualidade, encerramos os trabalhos de hoje. Fique com Deus e que assim seja.